Imagina só, o criador de todo o cosmos. Aquele que sustenta galáxias inteiras com o simples poder da voz, sentado no chão poeirento da Judéia. Nossa, essa é uma imagem bem forte logo de cara. Sim, é muito forte. Pensar nele com os pés sujos, a garganta bem seca e os músculos das pernas latejando de pura exaustão depois de uma caminhada longa. Sentindo o peso da gravidade mesmo. Exato. Ele precisa urgentemente de um copo de água e, sabe, de uma soneca. E, para muita gente que nos ouve, pensar em Deus de uma forma tão vulnerável e frágil soa quase como uma blasfêmia, né? Com certeza. A gente se acostuma tanto com aquele Cristo glorificado, sabe? Aquele que acalma as tempestades e ressuscita os mortos. A ideia de um Jesus sentindo dor nas costas ou, precisando aprender a ler, é um choque enorme para o nosso sistema teológico. É um choque de realidade. Mas é exatamente essa contradição aparente, esse mistério insondável que nos chama para a nossa exploração de hoje. Porque há verdades que não existem para serem apenas dissecadas por um bisturi intelectual. É verdade. Elas existem para curvar o nosso coração em reverência. É um convite para o espanto, não é? O que nós temos diante de nós na jornada de hoje, guiados pelas reflexões de Jamerson Silva Araújo, naquele texto incrível sobre a infância de Jesus, é a oportunidade de contemplar o impensável. O absoluto impensável. Sim. O eterno, o infinito, aquele que não tem começo nem fim, simplesmente decidiu entrar na nossa linha do tempo. E ele não desceu dos céus em uma carruagem de fogo, já adulto. Como um super-herói intocável, né? Exatamente, não como um super-herói. Ele passou pelo processo. A encarnação não é apenas um evento que aconteceu ali no Natal uma vez. É uma realidade vivida dia após dia, gota de suor após gota de suor. Nós estamos diante de um Salvador que, de fato, se submeteu ao tempo, ao crescimento e a todas as limitações terrenas. E eu preciso confessar que isso sempre me deu um nó na cabeça. Porque, olha, como Deus onisciente, que sabe todas as coisas antes mesmo que elas existam, como é que ele aprende alguma coisa? Pois é o grande paradoxo. Sim? Como o Todo-Poderoso sente fadiga real. É muito fácil para nós que buscamos viver a fé espiritualizar tanto a vida de Cristo a ponto de transformá-lo em uma espécie de, fantasma brilhante flutuando a 5 centímetros do chão. A gente tira a humanidade dele sem perceber, tiramos totalmente. Mas o material que estamos explorando joga uma luz ofuscante sobre essa nossa tendência. O autor nos lembra de algo vital. Jesus não apenas veio ao mundo, ele viveu plenamente nele. Uau! E viver plenamente significa abraçar a condição humana em todas as suas facetas. Todas elas, exceto o pecado. Exato. Aquele paradoxo que você mencionou agora há pouco, o onisciente aprendendo, o onipotente se cansando, é o cerne do que os teólogos chamam de esvaziamento. Ele não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão voluntariamente do uso independente dos atributos divinos. Para experimentar a nossa realidade. De forma autêntica. E o que o texto do Jamerson traz de forma tão rica é que, ao fazer isso, Jesus transformou a jornada do desenvolvimento humano. Como assim transformou? É que a vida dele deixou de ser apenas uma doutrina distante, passou a ser o modelo definitivo para todos nós. Se a gente quiser entender o que significa ser um humano completo, um humano que funciona exatamente como o Criador planejou lá no Éden, nós não olhamos para a filosofia moderna. Nós olhamos para a infância e o crescimento de Jesus de Nazaré. Perfeito, é para lá que a gente olha. O que nos puxa de volta para aquela imagem inicial do cansaço e da poeira, a dimensão física. É interessante porque, lendo essas reflexões, me veio à mente a estrutura de um instrumento musical de altíssimo nível. Conte mais. Pensa em um violino construído por um mestre artesão séculos atrás. O propósito final desse instrumento é invisível e sublime, que é a música. É emocionar, é elevar o espírito. Mas a mecânica de como essa música acontece, ela é absolutamente física. É madeira e corda, né? Madeira e corda. O artesão sabe que a madeira precisa ser de uma árvore específica, cortada em uma estação específica.
As cordas têm uma tensão exata. E olha, se o músico não limpar a resina, se ele não afrouxar as cordas para que o braço do violino descanse daquela tensão, a madeira empena. Nossa, e aí estraga tudo. O instrumento quebra e a música simplesmente morre. E nós, com muita frequência, nós agimos como se o violino não importasse. É verdade. A gente foca só no som. Só no som. A gente cria uma dicotomia absurda, onde a música, que seria nossa alma, a nossa vida de oração é santa, e a madeira, nosso corpo, nosso sono, a nossa alimentação, é profana ou, no mínimo, irrelevante. Nossa, essa imagem do violino ilustra o problema de uma forma muito cirúrgica. E é um problema antigo na nossa vivência. O autor combate isso resgatando um termo fundamental usado lá no Evangelho de Lucas. A palavra é grega elíquia. Elíquia. Isso. E esse termo não descreve uma aura espiritual ou uma santidade invisível. Ele aponta para a biologia mesmo. Maturação celular, crescimento de ossos e músculos. Lucas faz questão de registrar que Jesus crescia fisicamente. Ele precisou de calorias. Exato. Ele precisou de proteínas para crescer. Ele passou pela puberdade. E, mais tarde, os evangelhos registram Jesus parando ao lado de um poço, lá em João capítulo 4, exausto da jornada. Pensa na mecânica disso. O ácido lático estava se acumulando nos músculos das pernas dele, ele estava cansado de verdade. Cansado de verdade. E em Marcos a gente vê ele convidando os discípulos para ir a um lugar deserto especificamente para descansar e dormir. Porque havia tanta gente em volta que eles não tinham tempo nem para comer. Olha, isso muda completamente o jogo. Não muda. Porque se o Filho de Deus, que era perfeito e sem pecado, reconhecia a limitação do seu próprio corpo humano e via o sono não como uma fraqueza a ser vencida, mas como uma dádiva do Pai a ser recebida, quem somos nós para romantizar o esgotamento? É uma pergunta que incomoda, né? Incomoda muito. Porque é fascinante como... Em muitos círculos de fé, o cansaço crônico é quase exibido como uma medalha de honra, como se fosse uma prova de consagração. Olha como eu durmo pouco para servir. Pois é, e o texto nos confronta a perceber que, na verdade, isso pode ser um sinal de pura arrogância. Arrogância. Sim, arrogância é o ser humano tentando ser infinito quando apenas Deus é infinito. A mecânica do descanso físico é profundamente espiritual. Quando o nosso corpo dorme, a mente não apenas se recupera, ela é forçada a confiar que o mundo vai continuar girando sem o nosso esforço. Uau! A gente solta o controle, né? Exatamente, é soltar o controle, cuidar do corpo, honrar os limites biológicos que o próprio Deus estabeleceu, é zelar pelo instrumento. É uma forma de adoração. Rejeitar isso em nome de uma suposta produtividade religiosa, sabe, é negar a própria beleza da encarnação. É um choque de realidade que exige uma pausa na nossa rotina frenética. Acaba sendo uma lente pela qual cada um de nós precisa avaliar a própria vida. A reflexão que fica é: será que estamos tratando a nossa saúde física, o nosso sono e descanso como parte da nossa adoração? Ou será que estamos destruindo a madeira do violino enquanto tentamos tocar uma música espiritual? É algo que pesa profundamente. Pesa muito. Mas o crescimento de Cristo não parava aí. Não parava mesmo. Porque um corpo humano saudável não existe isolado num vácuo. Nós somos, em nossa própria essência, seres forjados para a conexão. E se Jesus assumiu a humanidade de forma integral, ele teve que lidar com o laboratório mais complexo e desafiador das emoções humanas, que é a família e a sociedade. O convívio, né? O convívio diário. O material destaca um aspecto formidável desse crescimento social. Ele estava inserido em um lar terreno. E Lucas registra algo impressionante. Ele era submisso a Maria e José. Eu paro e fico admirado com essa cena. Aquele que deu a lei no Monte Sinai estava ali naquele momento, obedecendo às regras de uma casa de camponeses. O autor da vida estava aprendendo a segurar um martelo, a lixar madeira. A lidar com farpas nos dedos. Exato, lidando com farpas na carpintaria do seu pai adotivo. Ele aprendeu os costumes, brincou nas ruas de Nazaré, participou dos ritos de passagem da sua comunidade. Mas sabe,
É aí que a minha mente cria uma pequena objeção. Qual? É que a cultura humana, desde lá do Éden, é manchada. As dinâmicas sociais são frequentemente tóxicas e egoístas, baseadas muito em aparências. Como é que é possível que ele estivesse tão imerso nessa panela de pressão social, vivendo a cultura do primeiro século, sem se contaminar? Como mergulhar o oceano sem se molhar? É uma ótima pergunta. E a genialidade da resposta para esse dilema está no que o autor chama de um equilíbrio perfeito. Equilíbrio perfeito? Isso. Jesus não se isolou em uma caverna. A espiritualidade dele não era o de um eremita que foge do mundo porque acha o mundo mal. Ele estava totalmente inserido. Mas, e aqui está o segredo, ele não era moldado. Inserido, mas não moldado. Exato. E como isso funciona na prática? Funciona através do engajamento com fronteiras claras. Sabe, Jesus absorvia o idioma, as vestimentas, as parábolas do cotidiano agrário, mas no exato momento em que uma tradição cultural colidia com a palavra do seu pai, ele traçava uma linha intransponível no chão. Ele marcava a posição. Ele marcava a posição, mas com amor. Ele era amigo de cobradores de impostos, participava de banquetes com pessoas de má reputação, ele tocava nos leprosos, o que, para a época, era um tabu cultural e religioso terrível. A santidade dele não era frágil. Não era uma coisa intocável. Não era uma bolha que estourava só de encostar num pecador. Pelo contrário, a santidade dele era curativa, ela sarava o ambiente. Nossa, é uma dinâmica contagiante, mas no sentido inverso da doença. Ao invés de ele pegar a doença da cultura caída, a sua pureza é que contagiava o ambiente. E olha, isso traz uma reflexão esmagadora para os dias de hoje, porque nós vivemos soterrados por narrativas, por um fluxo infinito de informações, tendências e pressões sociais. O tempo todo. O tempo todo. A sociedade grita no nosso ouvido sobre o que a gente deve amar, como a gente deve se vestir, o que a gente deve desejar. E a grande armadilha não é necessariamente o mundo lá fora ser como é, mas como nós reagimos a ele. Exato. E a gente tende a cair em dois extremos, ambos falhos, né? Ou a gente se acovarda, construindo muros altos e criando essas subculturas isoladas onde a gente só conversa com quem pensa igual a nós. A famosa bolha cristã. A bolha cristã. Ou o outro extremo, a gente se rende completamente. Assimila todos os valores do momento só para não sofrer cancelamento ou rejeição. E o modelo social de Jesus simplesmente pulveriza essas duas opções. Como ele fazia isso? Ele amava as pessoas o suficiente para estar com elas na mesma mesa, mas ele amava a Deus o suficiente para não pecar com elas. Ele redimia a cultura a partir de dentro. O que nos leva a uma avaliação muito honesta de como a gente tem caminhado, sabe? Será que temos sido moldados, espremidos e formatados pelas pressões da nossa época? Ou será que temos sido agente de influência, carregando a estabilidade do reino para dentro de todo esse caos? É uma sondagem de coração. E essa interação tão intensa com o mundo exterior, inevitavelmente cobra um preço interno altíssimo. E isso nos leva a algo ainda mais profundo. Nós entramos agora no território invisível, a mente humana, o desenvolvimento psicológico. O texto aponta de forma muito bonita que Jesus crescia em sabedoria, o que denota intelecto, aprendizado contínuo, a capacidade de associar informações, de entender o mundo ao redor. Ele não nasceu sabendo o alfabeto, ele teve que aprender. Teve que aprender. Mas, sabe, o que mais me impacta na análise de Emerson não é apenas o intelecto brilhante de Cristo. É a profunda humanidade das emoções dele. E como a gente precisa ouvir sobre isso hoje? Nós vivemos talvez a era mais ansiogênica de toda a história humana. As nossas mentes estão simplesmente exaustas. O tempo todo no limite. No limite. O desespero silencioso virou uma epidemia real. E quando nós lemos os relatos sobre Jesus, a fonte de hoje nos mostra que ele não era um estoico frio. Ele não era uma estátua de mármore sem sentimentos que só andava por aí distribuindo regras. De jeito nenhum. Ele experimentou emoções que literalmente dilaceram a alma humana. Ele chorou abertamente diante do túmulo do amigo Lázaro.
Ele sentiu as entranhas se revirarem de compaixão diante de multidões famintas. Ele experimentou um pavor tão esmagador lá no jardim do Getsêmani, a ponto de suar o que pareciam gotas de sangue por causa da angústia profunda. É angustiante só de imaginar. Ele sentiu traição de perto, sentiu tristeza profunda, sentiu abandono. E sabe, perceber que o Rei do Universo sabe por experiência própria, na sua própria pele, o gosto salgado de uma lágrima humana. Isso é de um consolo que desafia as palavras. Traz uma dignidade imensa à dor humana. Sabe, você não precisa fingir que não dói. Mas há um cuidado imenso que a reflexão de hoje nos convida a ter. Jesus sentia de forma visceral, mas, e aqui está a chave da sanidade emocional dele, ele nunca foi dominado ou escravizado por aquilo que ele sentia. Aham. Ele sentia, mas a emoção não mandava nele. Exato. E a grande questão, o como isso é possível, é o que transforma completamente o nosso entendimento sobre saúde emocional e espiritual. A estabilidade de Jesus não vinha de tentar engolir o choro ou de técnicas de repressão psicológica. Não era um controle da força de vontade. Não. O autor do estudo liga essa capacidade de regulação emocional diretamente à comunhão de Jesus com Deus. Ele cita aquela passagem de Lucas, onde Jesus se retira para a montanha e passa a noite inteira em oração, sozinho com o Pai. A gente precisa desconstruir a mecânica disso. Porque, como a oração, na prática do dia a dia, impede que uma emoção legítima, como o medo, por exemplo, se transforme em um pecado como o desespero paralisante ou a falta de fé. Porque o instinto natural do ser humano, sob forte emoção, é reagir na hora, explodir contra alguém ou então implodir num canto escuro. É verdade. A comunhão íntima com o Pai funciona como uma âncora grossa no fundo de um oceano durante uma tempestade violenta. Quando uma onda forte de tristeza ou de raiva atingia Jesus, ele não fingia que a onda não existia. Ele sentiu o impacto da onda batendo. Mas ao invés de deixar que a emoção ditasse a sua próxima ação, ele levava essa emoção imediatamente para a presença de seu Pai. Ele não processava sozinho? Nunca sozinho. O processo psicológico aqui é o de realocação de fardo. A oração constante era o lugar seguro onde ele descarregava aquela tensão humana pesada e recebia, em troca, a perspectiva eterna. Uau! Ele alinhava o turbilhão interno com a soberania do céu. E a gente sabe, a mente humana sob estresse grave, quando está isolada, ela começa a criar cenários catastróficos, né? A gente imagina o pior. Pior. Mas a mente sob estresse, quando ancorada na comunhão com Deus vivo, encontra aquela paz que excede o entendimento. Quem cresce apenas em uma área, vive uma fé desequilibrada. E esse é o risco que corremos todos os dias, sabe? A gente pode desenvolver um intelecto teológico brilhante, ser até capaz de debater os idiomas originais da Bíblia. Mas se não soubermos levar a nossa ansiedade e o nosso orgulho escondido para o lugar secreto de oração, nós somos gigantes com pés de barro. É o castelo de cartas que cai na primeira brisa. Cai tudo. Nossa inteligência simplesmente não nos salva das nossas próprias tormentas interiores. E é muito doloroso observar isso em nós mesmos. A reflexão que precisamos fazer é: as nossas emoções têm sido passageiras frequentes que acabam tomando o volante da nossa vida, guiadas pelas circunstâncias ruins daquele dia, ou nós temos levado essas emoções ao único lugar onde elas podem ser de fato apaziguadas? Essa autoanálise é dura, mas ela pavimenta o caminho para a camada final e integradora do nosso estudo de hoje. Porque cuidar do corpo, engajar-se de forma redentiva lá na sociedade e manter a sanidade emocional sob pressões extremas, tudo isso encontra seu propósito e a sua fonte principal no crescimento espiritual, que é a coroa do desenvolvimento humano. Sem ele o resto fica oco, né? Fica vazio. E ao falar de crescimento espiritual, a palavra graça entra como um bálsamo. O texto relata que ele crescia na graça. E um momento fascinante descrito ali no material é quando Jesus tinha 12 anos em Lucas capítulo 2. Aquele episódio do templo. Sim. Ele fica lá no Templo de Jerusalém, sentado no meio dos maiores doutores da lei do seu tempo, ouvindo, fazendo perguntas complexas e simplesmente deixando todo mundo maravilhado com a sua inteligência e profundidade.
Ele claramente já tinha plena consciência de quem ele era e de qual era a sua grande missão. Ele até diz para Maria algo como: vocês não sabiam que eu precisava cuidar das coisas do meu pai? Exato. Ele sabia muito bem o seu chamado aos 12 anos. Mas é aqui que a genialidade dos planos de Deus nos esmaga de uma forma linda. Mesmo sabendo quem era aos 12 anos, ele voltou para Nazaré e continuou martelando pregos. Ele continuou cortando madeira e vivendo no absoluto anonimato por mais 18 anos. 18 anos de silêncio. Isso contraria absolutamente a nossa lógica de performance atual. Para nós, que vivemos a tirania do urgente, 18 anos de silêncio pareceriam um desperdício imperdoável de talento e de ministério. Nossa, hoje em dia, se você ficar um mês sem postar nada, parece que você fracassou. Você desaparece. Nós queremos baixar um aplicativo no celular, ler um resumo de 3 minutos e achar que estamos prontos para liderar uma nação no dia seguinte. Nós simplesmente não suportamos o processo. Nós odiamos a sala de espera de Deus. É o nosso grande calcanhar de Aquiles. Mas a verdade que pulsa nessa história da juventude de Jesus é profunda. Deus não está com pressa. Ele é o Senhor soberano do tempo. E o insight que Jamerson traz sobre isso é vital para qualquer coração que nos ouve e que anda ansioso. Ele nos diz que nem todo atraso é perda. Muitas vezes é o próprio Deus nos preparando para aquilo que ainda não estamos prontos para suportar. Jesus só foi batizado e iniciou seu ministério público aos 30 anos de idade. Ele aguardou o tempo exato, cirúrgico do Pai. E como é difícil esperar esse tempo exato. Crescimento espiritual não é pressa, é processo. As raízes de uma grande árvore precisam ir profundamente para o escuro da terra, onde ninguém vê, antes que os galhos possam suportar o peso gigantesco dos frutos sob a luz do sol. Sem raiz funda, a árvore tomba. Tomba na primeira ventania. O período de silêncio, o lugar escondido, aquela rotina monótona que muitas vezes nós desprezamos e queremos abandonar logo, geralmente é a fornalha onde Deus está forjando a nossa estrutura mais sólida. Porque, convenhamos, não adianta nada receber a plataforma, a promessa ou a responsabilidade se o nosso caráter ainda não tem a musculatura necessária para sustentar aquilo tudo sem desmoronar e esmagar quem está em volta. Nossa, é muito forte isso. E quão frequentemente nós tentamos com a nossa própria força arrombar as portas que Deus mesmo trancou, achando que estamos, ajudando o plano dele se concretizar mais rápido. A gente faz isso o tempo todo, numa tentativa de dar uma mãozinha para Deus. O tempo todo. Mas a beleza inegável desse modelo, quando a gente olha para a submissão silenciosa de Jesus ao tempo do Pai, é que isso nos liberta. Liberta da ansiedade. Exatamente. Nos liberta da ansiedade de ter que fazer as coisas acontecerem na marra, com a força dos nossos próprios braços. Nós podemos descansar na providência. E ao chegarmos a este ponto da nossa exploração, reunindo, todas essas facetas do desenvolvimento físico, social, psicológico e espiritual, uma constatação inescapável emerge desse texto. Qual? O padrão de Cristo não é parcial. É completo. E a nossa fragmentação é, quase sempre, a raiz dos nossos colapsos. É a armadilha do foco isolado. O autor nos deixa aqui alertas duríssimos. Pensa comigo, se alguém busca um desenvolvimento apenas espiritual, focado só no que é invisível e ignora as necessidades e os limites do próprio corpo, está construindo um edifício sobre areia movediça. O corpo vai cobrar a conta. Vai pifar. E por outro lado, se alguém se aprofunda apenas intelectualmente, consumindo dezenas de livros e teorias complexas, sem experimentar o amor relacional e a compaixão lá no nível social das ruas, o conhecimento incha, o coração esfria totalmente e essa pessoa se torna apenas um fariseu contemporâneo, alguém duro de conviver. Perfeito. E se a gente buscar apenas a euforia emocional daquelas experiências espirituais de arrepiar, sem um ancorador sólido da palavra na nossa mente e no nosso espírito, qualquer vento leve de dificuldade nos joga para completa desilusão. A gente perde a fé na primeira crise. O verdadeiro caminho é o equilíbrio sublime que contemplamos hoje juntos. Crescer em estatura, em honra e cuidado com o corpo. Crescer diante dos homens através do amor prático e da integridade nas relações.
crescer em sabedoria, com uma mente clara e emoções que são redimidas. E, claro, crescer na graça, totalmente submisso ao tempo e à vontade soberana do Pai. Esse é, de fato, o caminho da vida plena. É um convite lindo para voltarmos ao eixo, né? É uma visão de redenção total. Ela não exige que a gente alcance a perfeição absoluta hoje por meio de puro esforço moral nosso, mas ela convida cada um de nós a olhar fixamente para aquele que já percorreu esse caminho com perfeição, permitindo que a vida dele molde a nossa, quebrando aquelas paredes dos compartimentos que nós mesmos criamos. Os setores da vida que a gente separa. E a gente separa tanto que tudo que meditamos hoje não evapore apenas como um conhecimento teórico arquivado na gaveta da memória. Que o modelo daquele menino lá em Nazaré, que se tornou o rei do universo na cruz do Calvário, seja o espelho diário da nossa alma. O que fica ecoando no fundo do nosso ser e desconstruindo as nossas certezas apressadas é o confronto amoroso que encerra a nossa jornada de hoje. Estamos crescendo como Cristo cresceu ou apenas acumulando aspectos isolados de uma vida que deveria ser inteira?